Boa tarde, pessoal. Eu estou novamente hoje aqui para refazer então a live 5, porque ontem, como vocês perceberam, a gente teve alguma dificuldade com a internet. Então sejam bem-vindos. Hoje a gente está fazendo uma live sobre negociação e fechamento e eu quero que vocês fiquem com todas as lives, com todas as etapas que eu me propus apresentar. Então eu vou fazer essa live e a gente vai substituir com a live de ontem, que ficou truncada, que ficou inadequada para ficar aqui e gravada para vocês assistirem depois. Então, como eu disse, bem-vindos. Vamos falar então sobre negociação e fechamento. Para quem está chegando agora e não olhou as lives dos temas que falamos anteriormente e que estão aqui no feed, a gente começou falando de propósito de venda, de prospecção, retomando propósito, ir além da venda, não se preocupar só com a venda, mas por que você vende? E aí então você vai para a prospecção, para encontrar o cliente ideal, né? Você vai ver quais são as características desse cliente, onde você encontra com mais facilidade. E então você vai preparar a abordagem e a sondagem. A abordagem é muito importante porque você vai deixar essa sua primeira impressão, essa sua marca nesse cliente. E a sondagem é para você identificar quais são as necessidades desse cliente e como é que você pode resolver esse problema com a solução que você está vendendo, seja um produto, um serviço ou até mesmo uma ideia. E então, depois disso, que você ouviu o seu cliente, você faz a demonstração da solução, né, do serviço, da ideia, do produto. Esses, então, são as etapas anteriores. Eu sou a professora Vera Correia, vendedora, pesquisadora da área de vendas e apaixonada por esse tema. E eu quero te ajudar a vender mais e melhor. Então, vamos falar negociação e fechamento, ok? Se você seguiu as etapas do processo de vendas que foram apresentadas até agora, esse fechamento vai ser mais fácil. Entretanto, esta etapa exige que você preste muita atenção no seu cliente, porque ele vai dar alguns sinais. E isso pode ser tanto da forma presencial, como numa ligação, numa mensagem de WhatsApp, num e-mail. Então é importante que você fique atento, porque vão aparecer alguns sinais que vão dar indicativos de fechamento para você. Então, se você já conhece as soluções, já conhece as características do seu cliente, superou objeções, ok, não tem problema nenhum, vai para o fechamento. Né? Mas e se acontecer algum impasse, alguma dúvida na hora de fechar? Você precisa negociar. Então aí que a gente entra refletindo um pouquinho sobre negociação. Quando tem um impasse, quando tem uma dúvida num processo de venda. Bom, aí a gente precisa então entender, normalmente, 3 coisas são importantes, que a gente fique atento. A administração das emoções. Porque esse impasse pode ter vindo de uma má administração, de você ficar ansioso, impaciente com a demora do cliente na decisão. Também pode acontecer que os seus objetivos são incompatíveis, né? Metas incompatíveis, e você precisa mostrar o valor da sua solução para que o cliente então perceba, e vocês consigam chegar nesse meio termo, né? Porque a negociação, ela é um movimento que acontece entre um negociador em direção ao outro. Então, ou seja, entre eu, vendedora, e o meu cliente. A gente precisa se aproximar, a gente precisa chegar num ponto de acordo. Se não existem condições para se fazer esse movimento, é porque não tem espaço de negociação, não existe espaço para concessão ou alternativas para negociação. Né? Então, se não existe esse espaço, você fica, como se diz, engessado. Né? Então vamos ver o seguinte, se você apresentou, né, e não teve nenhuma objeção do seu cliente, ok, ele aderiu, ele entendeu a sua proposta, ok. Se ele impõe alguma condição que está fora dos seus limites, né, e ele não quer se movimentar em sua direção, ele está querendo impor a ideia, assim como você, vendedor, pode também fazer isso e acabar perdendo a sua venda. Já aconteceu de alguns vendedores, né, afirmarem tanto uma posição que o cliente toma a decisão de comprar de um outro cliente
e depois quando vai fazer aquele vendedor que não vendeu, vai fazer o follow-up do seu processo, descobre que o cliente já comprou. E aí ele diz, mas por que você não me falou, você não me avisou? Né? Não, aí já não tem mais espaço, foi inflexível e acabou gerando um impasse que não acabou fechando a venda então. Então é muito importante a gente se dar conta da má administração das emoções, né? E a gente fazer uma boa administração, porque o impasse ele vem de uma má administração das emoções. A falta de confiança também é outro fator, pode ser uma confiança em relação ao mercado, uma determinada situação, a um produto que é novo, que é um lançamento. Se um cliente conservador, ele vai ter dúvidas em relação a esse produto, né? Porque ele está acostumado com outros produtos, então é o perfil do cliente. Então, quando a gente fala de confiança, tem a ver com essa situação. Uma reportagem que saiu no jornal, né, que saiu na mídia, que ele viu na internet. Então, gente, a hora de negociar é exatamente essa, tá? É você observar as emoções, os objetivos, né, de venda e a questão de confiança, que são fundamentais para você, então, conduzir para esse fechamento. Podem pesquisar no Google e vocês vão encontrar muitos artigos que afirmam que a habilidade de negociação é uma das mais importantes na área de vendas. Por quê? Porque quando acontece esse impasse, você precisa encontrar alternativas. Então você precisa também ter margem para se movimentar, para se aproximar do seu cliente. Logo, você não pode fazer todas as concessões e apresentar todos os bônus e descontos e possibilidades que você tem se você sentir que vai para esse caminho de uma negociação. Ou ainda, mesmo que você não tenha essa sensação, você guarda alguma carta na manga para poder apresentar e facilitar o seu fechamento. Na minha apresentação eu falei que sou uma pesquisadora desse tema e que o passo a passo que eu estou apresentando para vocês aqui, ele é tema de muitos livros, de muitos estudos, né, de muitos autores, das minhas pesquisas e das minhas práticas. Eu estou constantemente treinando a aplicação disso que eu falo para vocês. A venda, a venda de um curso, né, que é o caso que eu vendo, ela é diferente. Ela é diferente de você vender um celular, de você vender um sapato, de você vender um carro, uma casa. Né? São processos diferentes, são clientes diferentes, em situações, em momentos diferentes. Então, no meu caso, o processo muitas vezes ele é mais longo. O cliente pede uma proposta, agenda uma reunião, diz que vai falar com a diretoria, que vai falar com os sócios. E eu preciso retomar esse contato em determinado momento para saber, né, qual é o meu próximo passo para conduzir esse fechamento. Então eu quero compartilhar com vocês um exemplo que aconteceu comigo e eu quero que vocês percebam como eu utilizei essas técnicas que eu falei nas lives anteriores nesse momento aqui. Então eu fiz a proposta conforme o cliente pediu, mandei, ele me deu uma data para ligar, nessa data eu liguei e perguntei, e aí, seu João, como ficou? Vejam, uma pergunta aberta. Como ficou a minha proposta? E ele respondeu para mim, tá caro. Você já ouviu essa objeção aí? Tá caro. Bem, eu me recuperei, né? E perguntei para ele, seu João, tá caro em relação ao quê? Que outros orçamentos o senhor comparou? E ele ficou em silêncio. Eu percebi que ele estava sinalizando ali que ele não, na verdade ele não tinha um parâmetro para comparar. E eu vou para a minha segunda pergunta aberta. Que recursos você tem para investir nesse projeto? E aí ele me diz, a gente vai decidir na próxima reunião de diretoria. Vejam, se eu ali naquele momento tivesse feito uma proposta eu já não teria fôlego para, se necessário, negociar com a diretoria. Eu perguntei para ele então, seu João, quando é que vai ser a sua reunião? Quando é que eu posso ligar? Ele me deu a data e eu, na data que ele me falou, retornei a ligação para ele. E perguntei para ele, seu João, a reunião da diretoria aconteceu? Vejam que aqui eu fiz uma pergunta fechada. Por que essa pergunta fechada? Porque eu já tinha preparado duas estratégias. Uma se aconteceu e outra se não aconteceu a reunião. Que seria quando eu ia ligar da próxima vez. Mas como ele me disse, sim, a reunião aconteceu, eu pedi para ele, seu João, posso lhe perguntar uma coisa? E ele me disse sim. E eu perguntei para ele, quantas vezes o seu vendedor está fazendo uma apresentação de produto,
daqueles móveis maravilhosos que tem na rede de vocês, aquela sala de jantar belíssima, aquela sala de estar, e o cliente fala, tá caro. E ele me disse, eu senti o silêncio, né, por telefone, isso, né, o silêncio dele. Sim, Vera, isso acontece. E aí eu resgato com ele, o senhor viu como é que eu reagi quando eu fiz o contato anterior e o senhor me disse isso? Bom, enfim, eu não sei qual foi o resultado da reunião, mas eu acabei fazendo esse curso para essa rede. E mais ainda, gente, eu tinha ainda margem para negociar, eu tinha bônus para conceder como uma mentoria para o gerente, uma pesquisa de cliente oculto. Então vejam aqui, né, como é que eu encarei, como é que eu fiz essa negociação. Mas eu fiquei atenta assim aos sinais que ele estava me dando ao longo da fala, né? Então, o que é importante, o que me ajudou nesse caso? E foi realmente ter margem, ter bônus, ter outros atrativos para oferecer e principalmente ter a certeza de que eu podia ajudar aquele cliente a resolver aquela dificuldade que ele tinha com a equipe de vendas, certo? Então não tenha medo de ouvir um não. Talvez naquele momento ali você não vai fechar a venda, talvez eu não fechasse, mas eu precisava fechar, eu precisava deixar uma porta aberta para fazer uma outra apresentação num outro momento. Então, gente, a gente pode perder a venda, mas não pode perder o cliente, certo? Para fechar a venda, a gente precisa criar esse ambiente de confiança, de que você pode ajudar o cliente, de que você conhece, de que você tem experiência. Então, eu quero lembrar que o fechamento da venda é responsabilidade do vendedor. E que se o cliente não conduz, né, não dá um indicativo para você, você precisa tomar o teu domínio dessa conversa e conduzir a isso. E aí, então, você precisa ter algumas técnicas, sem dúvida nenhuma. E agora, então, eu vou falar 5 pontos que podem facilitar muito a negociação e o fechamento da sua venda. Primeiro, você identifica os motivos dessa objeção, desse impasse que está impedindo você de fechar aquela negociação. No meu caso aqui, o cliente tinha colocado uma cortina de fumaça, ele já estava tentando levar para a diretoria já um preço, né, um valor abaixo para aquele investimento ali. Né? Então, conhecer os motivos, as características dos clientes, usar técnicas, como eu mostrei para vocês no exemplo, e ficar atento aos sinais de compra. Esses sinais eles vêm de gestos, quando é presencial, de palavras, quando a gente está no telefone ou no WhatsApp, perguntas que ele faz também, como por exemplo, tem a pronta entrega, garantias, assistências, enfim, coisas que o cliente pergunta que são palavras que sinalizam isso, né? Tem a margem, tem alternativas para fazer esse fechamento, se à vista, se a prazo, se parcelado, diversas formas, né? Tenha paciência para esperar o momento certo, segura a sua ansiedade, controla a sua emoção. Eu gosto muito de uma frase que eu li no blog do Agenda. Eu sigo acesso muitos blogs de vendas que são bem atuais, assim. Então esse do Agenda tem uma frase que é fantástica. Ele diz o seguinte: um bom vendedor não é apenas aquele que prospecta ou negocia com ferocidade, com ambição, mas aquele que acompanha o processo de levantamento das necessidades do cliente e conduz o processo comercial com leveza. Tá? Então você pode fazer toda a parte anterior do processo de vendas e chegar na hora do fechamento e perder a sua venda. Então é muito importante ficar atento a esses sinais, cuidar, né, dessa questão de comunicação e principalmente ser autêntico, que a sua solução seja genuína para o seu cliente, seja genuína, seja verdadeira, vai resolver o problema do seu cliente, para que ele compre de você e recomende você, certo? Então, após a prospecção que você fez, que você mapeou seus clientes, você cria um roteiro para você, né? Assiste as lives anteriores, experimenta. Eu tenho certeza que você vai vender mais e melhor. Mas
A venda não acaba na hora que o seu cliente passou no caixa, assinou o contrato. Tem mais? E a gente se vê na live 6, no dia 4 de maio, amanhã, às 13h05, onde eu vou falar sobre a importância do pós-venda. Até mais! Espero vocês amanhã!